Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um especial que mostra situações nas quais o sobrenatural foi registrado por acidente. Espero que gostem. ใจฉันสั่นอยู่ค่ะ ทำไมถึงใจสั่นเป็นอะไร มันสั่น โอเคไหมตามนั้นนะ ว้า อะไรเป็นอะไรเนี่ย ว้า ใช่ไหม เฮ้ยอย่ายุ่งกับกูมากเฮ้ย ก็นี่ไงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเลือดมาบูชา โอ้ยเบลดาหนูได้พี่เบล ออกไปไหมเอาออกไป Este primeiro vídeo é surpreendente. Em uma noite normal, um homem notou que seu gato de estimação estava muito inquieto. O animal corria de um lado para o outro. Era um comportamento que o gato dele não tinha costume de fazer. O gato parecia acompanhar algo na parede da sala, porém a olho nu, o homem não enxergava nada. Como era um comportamento muito estranho, ele decidiu filmar e mandar para a irmã, e foi a irmã que notou algo impressionante na filmagem. Note que o gato está inquieto, como se algo estivesse chamando a atenção dele. Agora preste atenção na parede, ali do lado esquerdo da imagem que está na parede. Um rosto fantasmagórico atravessa a parede e se esconde de novo, como se brincasse com aquele gato. Animais são sensíveis ao mundo sobrenatural, ou seja, eles conseguem enxergar energias espirituais e, por outro lado, espíritos conseguem atravessar paredes. Por isso eu creio na veracidade desta filmagem, pois tudo flui tão naturalmente que me convenceu. Para mim, um espírito estava brincando com o gato e este espírito apareceu nesta filmagem. Mas claro que essa é a minha opinião, mas qual é a de vocês? Para vocês, o que era aquilo que apareceu neste vídeo? Este próximo caso também é bem interessante. Alguns telespectadores conseguiram enxergar um suposto espírito vagando por uma floresta enquanto assistiam um programa de TV. O programa se chama James May, Nosso Homem na Itália. Durante um dos episódios deste documentário, os telespectadores notaram algo bem estranho. Veja este vulto translúcido e fantasmagórico que passa caminhando lá no fundo. Esta aparição apareceu mesmo durante um episódio deste documentário, e os telespectadores notaram, e inclusive filmaram a tela da TV e começaram a questionar o que era aquilo. É realmente algo humanoide e translúcido que anda como uma pessoa. Será que se trata mesmo de um espírito? Ou será que é apenas uma estratégia de marketing dos produtores para alavancar a audiência deste programa? No que vocês acreditam? Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma loja de antiguidades de uma cidade lá da Inglaterra. O proprietário da loja, ao chegar no local, percebeu que um antigo cavalo de balanço estava jogado ao chão. Ele então, pensando que a loja tinha sido invadida, foi conferir as imagens da câmera de segurança. Assim ele pensava que resolveria aquele mistério. Porém, o que ele viu deixou ele ainda mais confuso, pois o que foi gravado pela câmera de segurança não é nada natural. Na filmagem, mostra o cavalo de balanço se movendo sozinho, até que ele cai ao chão.
O fato aconteceu de madrugada, quando a loja já estava fechada e não tinha ninguém no local. Aquele cavalo de balanço data de 1960, ou seja, é um objeto muito antigo, que talvez tenha sido brinquedo de alguma criança que tenha morrido e que ainda não desapegou daquele brinquedo. E isso explicaria a manifestação que foi filmada naquele ambiente. Este próximo vídeo foi gravado dentro de uma casa onde acontecia um velório. Enquanto amigos e familiares rezavam lá onde estava sendo velado o corpo, um abajur que estava no cômodo ao lado começou a piscar sem um motivo aparente. Um conhecido da família percebeu a luz do abajur piscando e ele pensou que se tratava de um sinal do falecido. Por isso ele resolveu gravar. O curioso desta filmagem é que depois que todos acabaram de rezar, a luz parou de piscar e se manteve ligada. Claro que pode ser apenas uma coincidência. O aparelho pode ter dado um pane elétrico durante a oração, só isso. Mas os familiares do falecido ficaram convictos que era mesmo o espírito dele, mostrando que ainda estava ali. Será? Para vocês, o que causou aquele pane na luz? Será a intervenção do espírito ou foi só uma pane elétrica? Este próximo vídeo também é bem curioso. A mãe de um garotinho percebeu que ele estava agindo de uma forma estranha. Ela então resolveu gravar e acabou filmando uma situação pra lá de bizarra. No. Perceba que o garoto parece tentar puxar o controle remoto e uma força invisível parece segurar, não deixando ele usar aquele controle. No. O garotinho chega até a dizer não, como se não quisesse que algo pegasse aquele controle, quando de repente o controle quase sai voando das mãos do garoto. A filmagem deixou evidente que realmente tinha algo tentando tomar o controle daquele garoto. A questão é, o que estava puxando aquele controle? Será que é o espírito de algum parente que tentava evitar que a criança assistisse TV? O que vocês acham deste vídeo? Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de um hospital. Durante a madrugada, uma maca simplesmente se moveu sozinha. A maca estava ali naquela posição o dia todo, paradinha, sem se mover. E de madrugada ela simplesmente se moveu. Será que foi alguma manifestação espiritual ou foi apenas coincidência? Bom, sabemos que hospitais estão cheios de espíritos confusos, que estão tentando ainda entender o que aconteceu com eles. Então a possibilidade de ser uma manifestação espiritual é muito grande. Este próximo vídeo também foi gravado dentro de um hospital. Um vigia noturno, depois de escutar barulhos vindo de um dos corredores, foi lá conferir o que estava acontecendo. E chegando lá, ele se deparou com isso. Uma porta simplesmente estava se movendo sozinha. Ela inclusive se move bem diante dos olhos dele. E aí, quem ou o que está movimentando aquela porta?
Este próximo vídeo foi gravado por um pastor de uma igreja lá dos Estados Unidos. Ele percebeu que dentro da igreja estava acontecendo atividades paranormais. Ele então decidiu filmar e mostrar para as pessoas que o sobrenatural existe e que o mundo espiritual é real. Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that this Sunday will be open. 3 times that podium back there has fallen over on its own, and it's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like no air conditioning. It's these things. They're off. I don't know. So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit, and ooh, that thing's moving. That hasn't been moving. Nothing else. There's no breeze. It's moving again. Good grief. Este próximo vídeo é bem inexplicável. A filmagem foi feita por um robô de uma empresa especializada em desobstruir esgotos. Eles colocam um robô dentro do esgoto e com um controle remoto vai guiando o robô, e com o auxílio de uma câmera, eles veem o que tem dentro do esgoto, para identificar o que está obstruindo o fluxo do esgoto. Perceba que de longe é possível avistar algo branco, que parece ser uma sacola. Mas quando o robô chega perto, aquela coisa estica uma espécie de braço e tenta agarrar o robô com uma coisa que parece uma mão. Depois a imagem do robô começa a ficar embaçada e ele vira e afunda na água. É uma criatura estranha, que não se parece com nada que conhecemos, e que tem uma mão semelhante à de um humano. O que será aquilo? Este próximo vídeo também é muito assustador, e segundo a informação que acompanha o vídeo, a filmagem foi feita por um casal que desapareceu em uma floresta lá dos Estados Unidos. Enquanto as autoridades procuravam pelo casal desaparecido, eles encontraram também uma câmera caída no meio da floresta. E o que estava gravado nesta câmera é assustador. Quando a filmagem começa, podemos ver uma folhagem densa, enquanto o casal caminha ali pela floresta. De repente eles param, parece que eles viram alguma coisa se movendo em meio às árvores. Do you see that? Over there, look, over there. Do you see that? What the hell? Se prestarmos atenção, podemos ver uma forma se movendo ali pelo mato. Parece ser uma criatura transparente. Like this. You see that? Right there. Look. Oh my God. Eles ficam olhando para tal criatura, quando de repente a criatura solta um grito aterrorizante. Okay, fuck. Eles se assustam e saem correndo, e a criatura persegue eles pela floresta. A câmera cai e podemos escutar ainda a criatura. E este foi o último registro deste casal, pois eles nunca mais foram encontrados. I don't like this. You see that? Right there. Look. Oh my God. That's not an animal. I don't like it. Okay, fuck. Go.
Este próximo vídeo também é muito estranho. Ele foi gravado pela câmera de segurança que filma o quarto de um casal. Veja que o cão de estimação do casal parece ter visto algo. Um pequeno vulto escuro passa perto do cão. E depois um vulto escuro maior parece entrar dentro da boca do homem que estava dormindo. Mas o que raios era aquilo? Como explicar este vídeo? Outro vídeo bizarro é este. Um grupo de amigos estavam reunidos quando um parente resolveu fotografá-los. Porém, sem querer, este parente fez uma curta filmagem e o que apareceu no vídeo é assustador. Veja este vulto que sai de trás do garoto. Tem silhueta humanoide, porém podemos ver que humano não é. Será aquilo um espírito? As pessoas que fizeram este registro acreditam que sim. Tonya Sands é uma jovem americana que acredita estar interagindo com um espírito. Tudo começou quando Tonya estava sentada na escada que dá acesso ao quintal de sua casa. Ela estava usando o celular para conversar com as amigas. Aí de repente um brinquedo que estava no quintal começou a funcionar sozinho. A jovem ficou bastante assustada, porém decidiu confrontar aquela manifestação. Ela ativou o efeito realidade ondulada para tentar detectar alguma aparição espiritual que pudesse estar fazendo aquele brinquedo funcionar. No início do vídeo, o efeito mostra uma aparição bem próximo da moça. Ela grava todo o ambiente, mas o efeito só mostra aquela aparição ali pertinho dela. Whatever it is just stays right there. Ela então começa a interagir com o suposto espírito, que supostamente estaria ali. Ela pede que ele ligue o brinquedo de novo, e isso acontece. Do it again. Whoa, turning! Do it one more time for me. Whoa, turning! Perceba que toda vez que ela pede para o suposto espírito ligar o brinquedo começa a funcionar. É como se algo invisível interagisse mesmo com a moça. Ela então se aproxima do brinquedo e mostra que o mesmo só ativa aquelas luzes e emite aqueles sons se alguém virar o volante do brinquedo para um lado ou para o outro. The only way you can get it to make that exact noise that it was making is to turn it to the right. Whoa, turning! It won't do it again unless you put it in place and then turn it to the right again. Whoa, turning! Se o brinquedo só funciona se alguém virar o volante e não tinha ninguém perto dele, isso sugere que realmente tinha um espírito ali, e ele estava mesmo interagindo com a jovem. E o que vai acontecer agora aumenta ainda mais a ideia de que um espírito estava naquele ambiente e que era ele interagindo com aquele brinquedo. Whoa, turning! Note que o brinquedo funciona e um vulto branco é visto passando próximo do objeto.
Após passar por essa experiência e notar este vulto na filmagem, Tônia diz ter certeza que aquilo se tratava de uma manifestação espiritual. Ela acredita que realmente um espírito interagiu com ela. Mas e vocês, o que acham deste caso? Se trata mesmo de uma atividade espiritual ou tem outra explicação? Este próximo caso foi publicado lá no Reddit por uma mulher chamada Teura. Segundo os relatos dela, poucos dias antes desta gravação, o avô dela tinha falecido. E ainda segundo os relatos dela, ele gostava de ficar sentado nesta poltrona que aparece aí no vídeo. Ela disse que após a morte do avô, algo muito bizarro começou a acontecer. A poltrona começou a se balançar sozinha. E isso acontecia a todo momento. Toda vez que alguém da casa se aproximava da poltrona, a mesma começava a se mover. Ela acredita que o espírito do avô ainda está por ali e por algum motivo ele está interagindo com aquela poltrona. Existem duas possibilidades. Ou ele está tentando chamar a atenção para mostrar que está ali, ou ele não se deu conta de que morreu e continua sentando na poltrona. Este próximo caso também é bem intrigante. Duas amigas disseram que um dia combinaram de sair para se divertir. Elas então foram até um restaurante. Elas jantaram, beberam alguma coisa e conversaram a noite toda. Em um certo momento, elas viram o chefe da cozinha passando ali e pediram para tirar uma foto com ele. Um funcionário do restaurante foi quem bateu a foto e tudo seguiu normalmente. A noite terminou tranquila, sem nada de anormal acontecer. Depois de alguns dias, aquela foto foi revelada e entregue na casa de uma das garotas. Ao ver a foto, ela rapidamente ligou para a amiga e, muito assustada, disse que algo assustador tinha aparecido na fotografia. A amiga então correu para a casa da outra e, ao ver a foto, também ficou muito assustada, pois uma aparição fantasmagórica apareceu na fotografia. Veja este rosto translúcido que apareceu atrás deles. Elas foram até o restaurante, mostraram aquela foto para os funcionários e até para o chefe da cozinha. Todos ficaram bastante assustados, porém ninguém soube explicar o que era aquilo, pois aquele rosto que apareceu na foto não era familiar. Ninguém conhecia aquele homem. É uma foto bastante intrigante. Se for mesmo autêntica, quem será aquele? Será que se trata de alguém que tenha morrido no passado ali naquele ambiente? O que vocês acham desta foto? Este vídeo foi gravado pela câmera de segurança que filma dentro de uma igreja. Na ocasião, as pessoas estavam esperando a chegada da funerária, que traria o corpo de um fiel daquela igreja, que seria velado ali naquele dia. No dia do velório, tudo ocorreu normalmente. Nada de anormal aconteceu durante a cerimônia. Porém, depois de alguns dias, o pastor da igreja estava revisando as filmagens, pois as mesmas seriam apagadas, já que o HD estava cheio, sem espaço para novas gravações. Foi aí que ele notou algo muito estranho que aconteceu no dia daquele velório. Veja este vulto branco que apareceu na igreja, bem no momento que a funerária tinha acabado de chegar no local. O pastor ficou assustado e maravilhado ao mesmo tempo, pois ele acredita que aquilo se trata de um anjo. Segundo ele, o anjo foi até lá para buscar o espírito do falecido. Já eu acredito que era o espírito do próprio falecido, que estava ali para assistir o próprio velório. Mas e vocês? O que acham desta gravação? Este próximo vídeo foi gravado em uma estrada lá na Rússia, e tudo foi registrado por uma câmera veicular.
Enquanto o motorista trafegava pela estrada, ele avistou um acidente. Ele então reduziu a velocidade e passou bem devagar próximo ali daquele acidente. Na câmera dianteira não dá para enxergar direito o que apareceu neste acidente, mas a câmera traseira registrou algo assustador. Veja este rosto sinistro que apareceu perto da mulher que está lá do lado do carro capotado. Seria aquilo uma aparição espiritual ou se trata apenas de pareidolia? O que vocês acham? Lá na Bolívia, em uma cidade chamada Tarija, existe uma suposta escola assombrada, que segundo os relatos dos próprios funcionários que trabalham no local, espíritos já foram vistos por eles e atividades poltergeist acontecem por lá a todo momento. Inclusive, algumas atividades paranormais foram gravadas por funcionários. Veja como mesas e cadeiras se movem sozinhas. Essas filmagens se tornaram virais naquele país e o caso passou até em um programa jornalístico chamado Notícias Bolivision, que inclusive tem um canal aqui no YouTube. E eles postaram a matéria completa lá no canal deles. Pero una vez sí lo ubiqué, es un niño, te voy a mostrar una pequeña sombra, donde aparece como si fueran algunos más. Hay una mujer que aparece aquí, hay una mujer, o sea, se manifiesta más o menos eso de las 2 de la mañana, 3. Seriam essas manifestações espirituais? Seriam esses espíritos de ex-alunos já falecidos ou se trata de manifestações de espíritos zombeteiros? O que vocês acham? A existência de fantasmas ou espíritos de animais falecidos é um dos temas mais polêmicos discutido entre religiões. Umas acreditam que animais têm sim um espírito, enquanto outras acreditam que não, eles não têm espíritos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e mostrando que na visão espírita, eles têm sim um espírito. Não é igual ao espírito de um humano, mas ainda assim é um espírito. Na internet, tem vários vídeos que mostram supostos espíritos de animais, reforçando assim a ideia de que eles realmente têm mesmo um espírito. Por exemplo, esta filmagem que foi registrada por uma câmera de segurança de uma casa lá dos Estados Unidos. Veja este vulto esbranquiçado e fantasmagórico, que tem a silhueta de um cachorro. Ele passa andando pelo local e depois desaparece. O dono desta casa onde esta filmagem foi registrada relatou que ficou muito emocionado depois que viu esta gravação, pois segundo os relatos dele, o cão de estimação daquela família tinha morrido há apenas alguns meses antes. E olhando a filmagem, ele disse que a semelhança é muita. A aparição é idêntica ao cão falecido. Ele tem certeza que era mesmo o espírito do animal que ainda estava ali por perto de seus donos. O que vocês acham desta filmagem? Acreditam que era o mesmo espírito do cão? Ou vocês têm outra explicação para explicar esta gravação? Esta próxima gravação foi registrada por uma pessoa que estava assistindo um seriado famoso chamado Grey's Anatomy. Esta pessoa gravou ela própria deitada no sofá assistindo o seriado. E o intuito dela era gravar aquele momento para postar em seus status das redes sociais. Porém, a gravação não saiu como planejado, pois algo a mais apareceu na filmagem. Veja este vulto que passou em frente à TV. Perceba que após este vulto passar pela televisão, o mesmo desaparece. Então, seja lá o que for aquilo, não era material.
Este caso é muito assustador. Um homem, pai de 2 crianças e divorciado, relatou que depois de um final de semana que ele passou com os filhos, uma fotografia foi tirada por ele. Ele tirou a foto para guardar de lembrança aquele momento feliz que eles estavam curtindo. No dia que ele tirou a foto, ele nem notou que algo assustador apareceu na fotografia. Porém, em um outro dia, quando ele sentiu saudades das crianças, resolveu olhar a foto e percebeu que algo apareceu no reflexo lá do espelho, bem atrás dele. Ao clarear e aproximar a foto, ele ficou muito assustado e preocupado, pois uma figura assustadora e com os olhos brilhantes estava lá bem atrás dele e parecia estar olhando diretamente para as crianças. Ele não sabe explicar o que era aquilo. Ele relata que não consegue explicação racional para explicar o que era aquela coisa. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dos vídeos de hoje? Gostaram? Vocês gostam mesmo do canal e quer que ele continue? Gostariam de vídeos todos os dias? Então nos ajude assistindo aos vídeos do início ao fim, sem pular partes, tem que assistir completo. Isso aumenta muito a retenção do canal e o YouTube começa a recomendar os vídeos para mais pessoas. Compartilhem também o canal e os vídeos para os seus amigos e familiares. E claro, não esqueça de comentar e sempre deixar o seu like, pois isso é essencial para o crescimento do canal. Eu conto com a ajuda daqueles que gostam mesmo do canal, eu sei que são muitos, então vamos mostrar a nossa força. Estamos juntos nessa caminhada e até o próximo vídeo, se Deus quiser.